Agora foi você que mexeu no microfone. Eu mesmo. Eu consegui. Olá, Olá. ouvintes. Gente, aqui desculpa, a gente acabou de entrar ao vivo e eu ainda tô um pouco descompensada, então, assim, peço perdão. Gente, a gente entrou ao vivo para testar para a live de domingo, que Sim. na verdade agora que vocês estão vendo é a live de domingo lá passado. A Pra gente é o live vai futuro, para vocês é o passado. é. E eu queria aqui publicamente com a Renata, porque ela está descompensada, por quê? Porque o som deu problema, a gente não estava entendendo o som, ela testou com o irmão dela, estava tudo certo, quando a gente entrou não estava tudo certo. E daí tinha gente que falava que estava bom, que não estava, que outro falava que estava com eco, outro falava que estava perfeito, então a gente estava testando. Então eu quero deixar, em nome dos ouvintes, a minha apreciação a esta mulher que gastou Oh. uma semana tentando pesquisar a melhor plataforma, comprar o melhor pacote, aprender tudo, fazer template, pesquisar a história, fazer tudo, tá? Eu não fiz nada, gente. Ela fez Ai, tudo. obrigada. Então, mandem vários elogios e vários posts de apreciação a esta pessoa Não, não, maravilhosa. não, não precisa mandar elogio, gente, tá tudo bem. É que eu fiquei muito nervosa de entrar Manda! ao vivo. Eu fiquei nervosa, a gente nunca tinha feito nada ao vivo assim, tirando aquela live que a gente fez no Instagram 3 anos atrás, que, tipo, a gente quase não tinha ouvinte ainda, e a gente estava no celular, a gente estava era outra vibe, sabe, não tinha Era uma era a vibe do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, gente, a gente não tá era nem fazendo Velho o quê? Testamento, né, era Ancient History, não tinha nenhum testamento pra ser escrito Era ainda. era os runes, né, É, era o escritura na período da pedra pedra. lascada, sabe, era tipo aqueles desenhos nas paredes, sabe, dos bonequinho ali, do Mas nossa. então, ó, agora a gente tá testando pra fazer mais lives no YouTube, pra Sim, que vocês vejam a gente sendo caótica também é. na vida real, não só editadas, mas também na vida real. Então vamos apreciar a Renata que tá fazendo isso acontecer mais uma vez, que toca Ai, esse canal com obrigada. muita graça e com muita dedicação. Muito obrigada, Renata, você é Graça eu não perfeita. digo, mas gente, eu tô tentando de verdade, eu vou aprender a melhorar, porque o que aconteceu na verdade é que por algum motivo vocês ouvem a Natália e eu não ouço. Então eu fico olhando, ela tá lá mexendo a boca e eu não consigo, eu não sei o que acontece, gente. Eu ouvi, testei com meu irmão, ouvi ele perfeitamente, a Natália eu não consigo ouvir. Eu vou aprender o que que é. Tem que ter uma solução, não é possível, não é Pra mim, possível. a coisa mais triste é que ela perdeu a minha performance de Fergalicious. Ah, eu ouvi você cantando Fergalicious, o problema é que estava com eco. Eu ouvi, foi quase um autotune. Foi Fergalicious Death. Fergalicious Death. Death. Gente, se você é nosso Mas tá lá. apoiador ou membro do canal, inclusive, você pode ver essa live. Foi a Tá primeira, lá. foi o teste, tá? Essa foi a Sim. primeira panqueca. Foi a primeira panqueca. Tá bem torta, bem torta. Tem Zanella mexendo no PC, tem Zanella puto que não tá funcionando o negócio, e mandando eu tampar a câmera pra galera não ver ele. Tem a Natália cantando Fergalicious. E tem um caso, a gente contou uma história. A gente Até contou no uma história teste, também. a gente conta história. Então, Pois é. assim, se você é apoiador, membro e tal, confira. Se você não é, eu não decidi ainda. Eu tenho que olhar esse arquivo. Eu não sei se ele tá bom pra eu tirar alguma coisa dele. Abafa. Pra quem não é É, apoiador, eu acho que é. você tem que. Eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa. Esse Cine Band Privé é uma coisa que você tem que pagar pra ver. É, não, realmente, talvez, eu acho que não seja muito adequado, assim, mas, gente, se você estava lá, eu peço desculpa mais uma vez, vai ser a live vai ser melhor, depois me Vai. conta se a live, depois comenta aqui, vocês que vêm do futuro, se a live foi melhor. É, e tá tudo bem, gente. E se você estava nessa live teste e você foi lá e prestigiou e ajudou e teve E nos deu uma paciência e força. nos deu uma força, até mandou dinheiro, muito, muito obrigada. Vocês são Gente, obrigada. maravilhosos, gente. A gente nunca na vida ia imaginar que uma hora da gente tentando testar a plataforma, vocês iam até doar dinheiro pra gente, chegar lá, Obrigada mesmo, gente. exaltar e mandar elogio, falar que estava tudo bem, e, sabe? Eu fiquei Amo. até meio emocionada quando eu vi. Na hora, eu nem vi na hora, gente, porque eu estava aprendendo. Eu nem sei ver ainda direito. É, eu vi depois, eu fiquei emocionada. Obrigada mesmo.
Ai, foi ótimo, gente, foi ótimo, vai ser ótimo. Daqui pra frente, essa nova era de lives do Pátria Amada, essa matinê do Pátria vai ser ótimo. Então se Sim, a gente vai fazer você mais, gente. se você ainda não é membro do canal, vira membro. Se você não segue o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação, para você ficar sabendo das peripécias que a gente faz aqui e das histórias maravilhosas que trazemos. Sim. E, gente, tem mais uma coisa, a gente tá fazendo como vocês viram nas lives, né, a gente tem esse lance de você contar uma história, pedir um conselho e tal. Eu vou deixar esse formulário aqui embaixo pra quem quiser, porque a gente sabe que a gente combinou 2 lives, mas se fizer muito sucesso, quem sabe não vira um quadro fixo. Então, assim, Pois mande, se é. você tem algo pra no e pode ser inclusive, porque, sério, eu vou até abrir agora, pra eu não falar besteira. A gente já tem mais de 70 fofocas, pedidos de conselho e confissões. Isso é maravilhoso, gente. Eu acho que a gente não mata em 2 vídeos, eu acho que a gente já vai Não, ter a que gente fazer vai um terceiro precisar já vídeo. de uma terceira live, com certeza. Então, por que você não manda pra gente o seu Manda, caso? Você pode gente. um detalhe que a gente já falou, mas eu não sei se vocês sabem, é tudo anônimo, a gente nem fica sabendo nem de que e-mail veio, nem de que país veio, nem de que cidade veio, a gente não fica sabendo de nada. Tudo que você tem que marcar lá é se é uma fofoca, uma confissão ou um pedido de conselho e hablar. Tem um espaço lá pra você escrever o que você quiser e Uhum. mandar. Ninguém nunca vai ficar sabendo que foi você se você não quiser. Se você quiser falar: "Ah, fui eu", aí você fala no chat, aí é por sua conta e risco, mas É. da nossa boca não vai sair, porque a gente nem tem essa informação. Pois é. Então, participa aí da nossa nova era de lives no canal. De repente, isso vira um quadro fixo, uma live fixa, e você participe. Você pode falar: Nossa, eu estava lá quando era tudo mato, quando elas começaram, e elas me deram um conselho que mudou minha vida. E hoje em dia eu sou o quê? Essa pessoa bem-sucedida, eu sou um coach. Ai, gente, ó. Apesar das cadeiradas da vida, estamos aqui mais um dia e hoje eu tenho uma coisa para te contar. Tem uma história muito diferente para te contar, Ai, me conta. porque é true crime, mas ninguém morre. Tá, ok, Mas é crime. tá. Mas é um crime que você nunca ia imaginar na sua vida, principalmente a gente que é brasileiro, você nunca ia imaginar na sua vida que isso existe. Então, gente, vamos começar falando de uma árvore. Tá. Deixa eu colocar o meu roteiro aqui, dividir a minha tela entre você e meu roteiro, para eu não para eu poder ver a sua carita. Hoje a gente vai começar então falando de uma árvore, gente. A árvore é a Acer ou bordo, que é uma árvore que tem entre 12 e 15 metros de altura e é caracterizada por suas folhas espalmadas com 3 ou mais pínulas. Ah, é o símbolo do Canadá, né? É a maple? Exato, Tá, exato. Que a pínulas é aquela divisãozinha, então é uma folha assim, ó. tá. Eu estou familiarizada com essa árvore, ok. Está Até aqui, familiarizada. nessa altura da minha vida, eu tô feliz com tudo que eu sei o que é e sei como funciona. Eu sei o que é uma árvore, eu sei como ela funciona e eu sei o que é um bordo. Eu conheço a maple, tá ok. Então, Até aqui tudo bem. essas árvores, elas armazenam amido nos troncos e nas raízes. E esse amido é convertido em açúcar. E os povos indígenas do Canadá descobriram que a seiva bruta dessa árvore pode ser extraída, dessa seiva bruta pode ser extraído um xarope ou um mel de bordo, um xarope de bordo, um xarope de acer, ou como é conhecido em inglês, maple Maple syrup. syrup. É. O maple syrup, que é esse mel de acer ou xarope de acer, ele é literalmente, eles colocam tipo um caninho na árvore, perfura o tronco da árvore, extraem aquele amido, aquele açúcar, e depois fazem o processo de cozimento, de ebulição lá para tirar, de ferver aquilo, né? Para Uhum. tirar a água e o caramba, e vira aquele mel. É uma coisa bem. Eu não sei se vocês lembram, vocês provavelmente já viram ou já ouviram falar em séries americanas, filmes americanos, que eles comem o maple syrup, né? Esse xarope de ácer ou esse mel de ácer com panqueca no café da manhã.
E no Brasil, gente, esse maple syrup ficou muito famoso nos anos 2010, quando a Beyoncé disse que fazia uma dieta em que chama Master Cleanse, que ela só tomava água com 1 ou 2 colheres de sopa desse xarope. E É, aí e limão, não era uma e coisa assim? limão, Era é. limão, Nossa, água, é eu vou falar, bizarro. eu já fiz essa dieta, gente, não façam, de verdade, falando sério, assim, não façam, não arruma isso pra sua cabeça, isso ferra seu metabolismo pra sua vida, assim, tipo, mas eu lembro que era de manhã, você em jejum, porque você vai estar sempre em jejum nessa dieta, mas você tem que tomar um copo de água morna com sal grosso, ou sal rosa do Himalaia. Ai, gente. Mana, é, do jeito que a água entra, sai, se é que você me entende. Sim, porque você tá eliminando Em toda a jejum. fibra da sua Com sa água com alimentação. sal, água com Água com sal. sa gente, não, Eu para. lembro que e aí todo dia de manhã você tem que fazer isso, água morna com sal, vai te dar maior ânsia de vômito, você não pode, você segura a ânsia e engole. E aí depois disso é o dia inteiro água, eu não lembro a proporção exata, mas é água, suco de limão, um pouquinho de sal rosa do Himalaia e esse maple syrup. É Isso faz essa o quê? dieta. Nada. Você tá bebendo água, você não Olha, tá te dá dor de cabeça, você sente tá a com língua fome. inchada, eu não sei por que que você sente a língua inchada, mas você sente a língua meio inchada, meio seca na boca, sabe. Deve ser Eu por não sei causa do por quê. sal que você tá Eu acho que consumindo. sim. Agora parando pra pensar, acho que é por causa do sal, mas dá dor de cabeça, dá fraqueza, dá irritação, o raciocínio fica lento, o seu intestino fica solto, Não você fica com façam uma isso, não não, façam não essas dá mau dietas, gente. hálito, não, gente, é horrível. A única coisa que você perde várias coisas, você perde dinheiro e tempo. Até porque é uma fortuna o maple syrup no Brasil, Sim, porque porque é não é uma importado. coisa comum, né, é uma É, mas coisa desculpa, importada. eu tirei totalmente o foco. É que sempre que fala maple syrup, eu lembro dessa maldita dieta, eu não consigo nem comer direito por conta disso. Eu lembro, aí me dá um e o que é muito triste, porque é uma coisa muito gostosa. É muito gostoso pra comer e também, tipo, pra comer com panqueca, mas também pra você tem várias receitas que usam maple syrup, que usam esse xarope de Acer, né. Porque o xarope de Acer, na verdade, ele se popularizou nos Estados Unidos, principalmente em Nova York e Vermont, ali no Nordeste, porque na época da Guerra Civil, os abolicionistas, eles não queriam usar cana-de-açúcar ou melaço, porque eles eram produzidos nos Estados do Sul com Ah. trabalho escravo. Então os abolicionistas queriam, né, cortar toda o uso de cana-de-açúcar e eles começaram a usar xarope de Acer. Não tinha E ideia, que interessante. então, e depois na Segunda Guerra Mundial teve também, racionamento de alimentos e o xarope de Acer foi ainda mais virou ainda mais popular e ele foi meio que tipo, teve realmente uma campanha para popularizar o xarope de Acer ao invés da cana-de-açúcar. Então você já tinha livros de receita falando: "Olha, essa receita que normalmente iria açúcar, você pode fazer com xarope de Acer". Eh, mas assim, é extremamente popular nos Estados Unidos, principalmente em Vermont e em Nova York, mas no Canadá, o xarope de Acer, né, foi onde foi descoberto pelos povos indígenas, ele é praticamente um tesouro nacional, gente. Sim, tá na bandeira deles a folha da planta, né. Exatamente, a folha na bandeira do Canadá é uma folha de Acer, e hoje em dia o Canadá é o maior produtor e, portanto, o maior exportador de xarope de Acer, responsável por nada menos que 80% da produção mundial. A maior parte dessa produção vem de Quebec, que sozinha é responsável por 70% da produção mundial. Uou. Sozinha. Essa produção passa a produção em Quebec, principalmente, ela passa por um processo rigoroso de inspeção e controle de qualidade e, como eu falei, é motivo de orgulho no país. São 250.000 barris todos os anos e eles todos são testados para garantir a pureza, autenticidade e para classificar o xarope por cor e sabor, porque tem, tipo, o mais clarinho, mais suave, o mais escuro, é mais robusto, tem um gosto mais forte, então você usa para coisas É que nem quem diferentes. degusta uísque, vinho, essas coisas, né, você vê a Exatamente. textura, a safra. A impressão que eu tenho é que xarope de Acer é para o orgulho canadense, assim como a cachaça é para mineiro, que é uma coisa Tá. que é praticamente
é praticamente uma obra de arte. Você vai lá para degustar a cachaça mineira, você vai lá, sabe? Ou queijo, sabe? Essas coisas assim. Não é uma coisa que eles produzem só por produzir, é uma coisa que eles investem muito em qualidade, porque é praticamente um orgulho nacional, é praticamente uma obra de arte o que eles estão fazendo. Mas, né, como eu falei, é um crime. Estamos aqui para falar de um crime, Eu tô gente. tentando entender a Então, por que estamos falando de xarope de Acer, né? Onde que o xarope de Acer encontra um crime? Bom, gente, essa é uma indústria milionária. Para vocês terem uma ideia, um barril de xarope de Acer pode custar 25 até 25 vezes mais que o barril de petróleo bruto. Meu Deus! Mas, gente! Yep, até 25 vezes mais. E entre 2011 e 2012, um roubo de cerca de 30 de cerca de 300 mil litros de xarope de Acer, avaliados em quase 19 milhões de dólares canadenses, aconteceu num armazém em Quebec. Meu E Deus! nessa época, o dólar canadense estava praticamente ali com o dólar americano, então era muito dinheiro, gente. São quase 19 milhões de dólares em xarope de Acer, em maple syrup. É uma coisa que eu nunca ia pensar em roubar. Então, por que que você não pensa em roubar? Porque você não sabe que existe um mercado ilegal de xarope de Acer. E nem que custa 25 vezes mais que o petróleo Pe- bruto. Pois é, Petróleo, você pensa, vale dinheiro. vale muito dinheiro, mas é que tá. Olha só, vamos ver, vamos entender essa história direito. Por que que vale tanto e por que que existe um mercado ilegal? Gente, esse é o roubo de maior valor da história do Canadá. Que Maples, meu Deus! Então, não é? É bizarro, olha só. O que que acontece, gente? Basicamente, 70%, como eu falei, 70% da produção mundial acontece em Quebec, tá? Ou seja, é muito dinheiro e Quebec tem o quê? Tradição, tem qualidade, tem aquele negócio de orgulho nacional, autenticidade. Eles querem fazer o que eles querem manter o produto top, qualidade top, para eles continuarem com esse hold no mercado, né? Para eles continuarem sendo os produtores, os maiores produtores do mundo. Então, o que acontece? Eles têm desde a década de 60, eles têm uma federação dos produtores de xarope de bordo de Quebec, ou de xarope de Acer de Quebec, que é basicamente uma organização semelhante à OPEP. A Meu OPEP é a Deus! organização, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que regula o mercado de petróleo, né? Que regula os preços e tudo mais. Essa federação, ela faz exatamente esse trabalho. Hoje em dia, ela não se chama mais federação, tá? Eu vou falar federação porque ela é conhecida como a federação e, né, o nome ficou lá de antigamente, então o povo fala muito da federação. O nome mudou agora, acho que até por um rebranding, sabe? Eles querem se desapegar dessa ideia da federação, mas era conhecida como a federação, e como eu falei, é uma organização como se fosse a OPEP. O que, que eles fazem? Eles regulam a produção de xarope para Tá. garantir o abastecimento, a reserva, né, para ter ali um pouco de reserva para não ficar em falta o xarope, e para garantir o crescimento sustentável. Porque a extração do xarope de Acer é algo bem sustentável, você não maltrata, você não mata a árvore. Você faz toda a extração na época certa, bonitinho, e depois a árvore se recupera, vem o inverno, vem a primavera, e você pode Ah, extrair de novo. Então é uma coisa que é sustentável. não sabia. Tô aprendendo muito hoje. Então, o que é interessante é que essas fazendas de Acer, assim, são fazendas gigantes que têm a extração. Você vê a fazenda, assim, com várias árvores e todas as árvores têm um caninho saindo delas, Ah. sabe? Tipo, então é é uma coisa meio artesanal, assim, sabe? Meio, eh
antigo, assim, sabe, um processo antigo, não é uma coisa industrializada que machuca a floresta, que machuca a árvore. E isso tá normalmente está na família há gerações. Então, o que que é muito importante? É importante que não haja uma superprodução, uma superexploração das florestas canadenses para manter, né, esse mercado, para manter a Sim, floresta em pé, para manter a floresta saudável, para que forneça xarope de Acer todos os anos e para manter o abastecimento e para manter também o monopólio de Quebec, porque se a floresta de Quebec começa a morrer, daí eles perdem o monopólio, como eu falei, é uma indústria milionária, gente, eles exportam para o mundo inteiro. Então você vai perder muito da economia de Quebec só por você matar a floresta. Então eles não podem deixar isso acontecer. Então não pode ter uma empresa que vai lá e fala: agora eu vou produzir xarope de Acer. E daí eles pegam, compram um monte de terra e começa a destruir as florestas super, sabe, meio que explorando, assim, como se fosse uma coisa industrial. Não pode acontecer isso. Tudo é controlado. É isso que a federação faz. A Federação de Produtores de Xarope de Acer regula o mercado fazendo isso. Garante o abastecimento, garante a sustentabilidade, garante a reserva e garante o crescimento dos produtores. Para que isso aconteça, a federação tem que regular o mercado para que não haja especulação e exploração. Então, os produtores vendem para a federação e a federação vende para os clientes, a federação exporta. tá, E os produtores são permitidos apenas uma cota anual que eles podem tá. vender, é uma quantidade fixa de xarope de Acer que você pode vender para a federação. Mais que aquilo você não vai vender. Então não adianta ficar explorando a sua floresta lá até secar, porque você não vai vender aquilo. Você tem uma cota fixa do que você pode vender. Considerando como o capitalismo tá ultimamente, eu acho até que bem justo, assim, a bem da verdade. Eu acho que eu entendo o problema aí que a gente vai chegar, mas eu seria a favor da federação, no caso. E assim, a federação conta com mais de 13.000 produtores, tá? Então é uma coisa que é bem popular, as pessoas gostam de que haja a federação e que haja regulação, a Que regulamentação do bom. mercado, né? O xarope que não é vendido, o excesso de xarope, né, produzido e que não é exportado ou vendido pela federação, é armazenado como uma reserva estratégica em armazéns em Quebec. Ou seja, essa reserva estratégica é que, para caso haja, por exemplo, um ano em que as condições naturais não sejam muito boas e que haja menos produção de xarope, você tem uma reserva para garantir que você vai continuar vendendo e exportando. O Pepe faz muito isso também, não faz? Uhum. E também para garantir. E assim, gente, eles controlam também, né? Se você deixa que. Se você permite a exploração desenfreada da floresta, isso vai fazer o quê? A qualidade do produto vai cair. Então é a qualidade do seu orgulho nacional que vai cair, e você vai permitir que os preços caiam cada vez mais, porque daí você entra na concorrência, a qualidade cai, o preço cai, você tem muito daquilo no mercado, o preço vai cair. E daí Quebec vai perder uma indústria milionária. Então a federação mantém o mercado ali regulado para que haja apenas o suficiente para manter essa indústria milionária mais um pouco, sem que haja também a queda, né? Então eles mantêm os preços muito muito altos. E pelo É, que a gente tá vendo quanto custa, tá funcionando, tá né. funcionando muito bem, né? Então, eles regulando a produção, eles mantêm os preços altos. Parte do lucro a federação come, obviamente, e esse lucro, né? Esse lucro, essa parte, essa taxa que a federação come é destinada para pesquisa, para promover a sustentabilidade da indústria e para promover o uso de xarope na indústria alimentícia e aumentar as exportações. Então, por exemplo, um mercado que eles tentam entrar
é no mercado asiático, tentar popularizar o xarope de Acer no mercado asiático para aumentar as exportações. Isso tudo leva tempo e dinheiro e marketing, então tudo isso custa dinheiro, né, gente? Os produtores com a federação, que são aliados à federação, eles também têm uma série de vantagens. Eles conseguem, por exemplo, empréstimos muito mais fácil. Por quê? Porque o mercado estabilizado, os bancos sabem que se você é um produtor de xarope de Acer e o mercado tá bom, o mercado tá estabilizado, os preços estão altos, eu te dando um empréstimo, você vai conseguir pagar de volta. Sim. Concorda? Porque é uma indústria milionária. A partir do momento que você abre para especulação e o mercado fica assim, a Flutuando. qualidade cai, o preço cai, você já não vai conseguir empréstimo, porque daí vai ficar tudo muito instável, né? Sim, até porque a chance de que você consiga honrar a sua dívida diminui, né. Então os produtores com a federação, eles conseguem empréstimo mais rapidamente, empréstimos maiores. Tem gente que consegue, tipo, empréstimo de milhões sendo classe média baixa, sabe, tendo aqui uma fazendinha, mas Meu consegue Deus. expandir o negócio, porque eles estão num mercado estável. E também a gente vai ver por quê. E também tem muita terra é valorizada, muita terra de produtores com a federação é valorizada, porque, de novo, é uma coisa sustentável, vai dar todo ano, o mercado tá estável, a qualidade está boa, os preços estão altos. O problema, gente, é que com a federação o controle é tão rígido que alguns produtores se sentem sufocados. Porque até para vender uma quantidade pequena em mercados ou a visitantes nas fazendas, porque tem esse negócio de, tipo, ecoturismo, você vai numa fazenda, vê como é que é a produção, compra uma garrafinha, sabe. É, isso tem bastante no Brasil com outras coisas também, né. Com cachaça, com queijo, com tudo. Então, até para vender para esses visitantes nas fazendas, eles têm um limite. Então, Rapaz. se você vender a partir daquele limite, você já tomou uma multa da federação. Entendeu? Então, eles não podem vender o produto deles, da terra deles, da tradição É. deles, que está na família deles há gerações, livremente. E isso faz com que eles se sintam sufocados. Existe um ressentimento muito grande de alguns produtores, porque eles falam que o que eles produzem é como se o que eles produzem na terra deles, na terra que está na família deles há anos, não pertencesse a eles, porque eles não podem escolher o cliente, eles não podem escolher os preços, eles não podem escolher o quanto eles vão produzir, quanto eles vão vender, entendeu? Então o mercado é muito regulado. E eles também, eles não podem escolher nem o preço, cara, que eles vão vender. Tipo, É. Não, é o tipo de situação que eu entendo os 2 lados. Eu entendo a necessidade de você regular determinadas coisas, e eu também entendo a frustração que deve ser, que é você ter esse tipo de impedimento, sendo que é a sua terra, é seu produto e tal. Então, é o que eu te chamaria de uma situação complicada, porque os 2 lados estão certos e errados. exatamente. Eu acho que tem que ter mais negociação, mas assim, você nunca vai ter pessoas 100% satisfeitas em nenhum dos lados, na verdade. Eh, Vale lembrar que os produtores que não estão satisfeitos com a federação e com as regras da federação, são produtores, assim, é uma pequena quantidade dos produtores, tá? A enorme, esmagadora maioria prefere estar com a federação. Mas esses produtores que não estão satisfeitos, eles também ficam irritados, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado está crescendo, o mercado de extração de xarope de Acer. E como a federação não existe lá, né, o mercado nos Estados Unidos é muito mais aberto, você tem comerciantes dos Estados Unidos indo vender xarope de Acer no Canadá. Claro, é perto, né. Entendeu? E daí você, no Canadá, produtor do xarope de Acer, não pode vender o seu xarope, mas o cara vem de Vermont e pode vender para o É. seu mercado. Então, é uma coisa que é muito injusta. Eles não conseguem competir com os produtores americanos, ou até com de outras províncias no Canadá. Eles não conseguem competir. Então, vai criando-se um clima terrível.
Justo. Né? Muitos produtores chamam a federação, porque assim, os produtores que estão com a federação meio que têm as costas quentes, meio que têm todos os benefícios. Os que são rebeldes e que não querem fazer parte da federação, eles recebem multas, eles têm a produção apreendida, eles têm as Uou. fazendas, às vezes, interditadas, dependendo do que está acontecendo na fazenda deles. E isso faz com que eles chamem a federação de cartel de maple syrup. Ou Ai, Canadá. ou a máfia do xarope de Acer. Eu só não tô mais chocada porque outro dia a gente fez o vídeo das comidas que matam e a gente descobriu que tem a máfia do queijo dos vermes, né? O queijo. Então, Então, assim, tendo em vista que existe uma máfia do queijo com bigato, eu pois não é. acho assim, eu não acho totalmente impossível que também exista uma máfia do maple syrup. Mas eu Pois também é. entendo que deve ser um discurso meio exagerado. Não, meio exagerado, tipo, o É povo tipo, reaça total. Eles é, falam que, nossa, ser produtor de xarope de Acer no Canadá é como viver na Coreia do Norte. E você é fala, tipo, hold up. oh, é tipo cartéis da América do Norte, né? Sinaloa. Aí aparece Quebec. Sinaloa, os produtores de maple syrup, né? Tipo, Colômbia, Sinaloa, maple syrup. Ok. Então assim, veja bem. Canadians problems, né? Pois é, e daí assim, pra gente que mora no Brasil, a gente sabe o que é um cartel, né? A gente sabe o que é um Então. PCC, a gente sabe o que é máfia, né? A gente sabe que não é bem assim. Se acalme, Canadá. Se acalme, Quebec. Mas eu acho que porque Ai. eu não sei se pode ser por isso também. Quebec é basicamente francês, né? Oui. Então eu acho que eles têm aquele senso de se revoltar e La querer tomar Revolution. de querer tomar a Bastilha da Federação, entendeu? Decapitar alguém. Mas então, eu entendo a frustração deles, porque o mercado para eles não é livre, mas a federação tem um papel muito importante, pelo menos na minha opinião, e às vezes a liberdade, gente, para a gente vender o que quer e fazer o que quer e fazer, gera especulação. E daí você tem um mercado em Quebec que controla 70% das exportações mundiais, né, da produção mundial, que de repente se definha porque a qualidade cai, porque os preços caem, porque a floresta morre. Então não tem porquê, assim, essa produção desenfreada, essa liberdade que o capitalismo produz, né, nem sempre é uma liberdade boa, nem toda liberdade é uma liberdade boa. Enfim. E daí, como eu falei, gente, criou-se, né, Um clima terrível. um clima terrível e criou-se um mercado ilegal de xarope de Acer. O que acontece é que os produtores produzem xarope de Acer sem declarar para a federação e eles vão vender ilegalmente por um preço que eles querem, ou eles vão para os Estados Unidos vender, entendeu? Como se fosse tudo legalizado e tal, mas na verdade a federação não tá sabendo de nada, e se ele ficar sabendo, eles tomam uma multa e têm a carga apreendida. E também tem uma outra coisa, às vezes eles passam com xarope de Acer na fronteira para os Estados Unidos. Eu tava pensando exatamente Eles não vão nisso. ser pegos, entendeu? Porque xarope de Acer não é droga, cara. Então ninguém vai parar o xarope Eu de fiquei Acer dos imaginando o caras. policial. Qual a procedência desse xarope Desse de... xarope de Acer. Entendeu? Não vai acontecer, gente. Então, em 2011, gente, vamos chegar no roubo, né? Vocês já entenderam que existe esse mercado Sim, ilegal. eu já entendi. Agora eu me considero uma expert na cena do xarope de bordo ilegal. E vocês também já No rolê. sabem agora que algumas pessoas não gostam da federação. Então, Sim. vocês já sabem por que aí esse clima Tá terrível. virando uma mistura de Narcos com ficção científica, porque federação parece muito uma coisa intergaláctica, não parece? Com Martha Stewart, porque a gente tá falando de maple De xarope syrup. Tá uma situação bem surreal, assim, mas tudo bem, até aqui eu tô acompanhando. Então, em 2011, a federação teve que alugar alguns armazéns adicionais para estocar a tal reserva estratégica que eu falei.
O xarope que não foi vendido, não foi exportado, eles estocam numa reserva para, caso um ano não produza muito, eles ainda tenham um abastecimento, né, de xarope. E o xarope produzido naquele ano foi bastante, eles acabaram produzindo mais do que vendendo, então eles precisavam de outros armazéns, armazéns adicionais, para estocar essa reserva. Um dos armazéns que eles alugaram pertencia à esposa de um homem chamado Avik Karen. Eu não sei pronunciar isso, de repente é francês, eu não sei, mas eu acho que é Avik Karen, pronunciando com um sotaque inglês. O Avik e mais 4 homens decidiram que seria uma ótima ideia roubar esse ouro marrom, como é chamado o maple syrup. Ah, é chamado de ouro marrom? Sim. Meu Deus. Que estava ali parado dando sopa e vender no mercado ilegal. Então, assim, eles alugaram o armazém da moça, né? Estocaram um monte de barril. E daí o Avik tava lá e falou: isso daqui vai ficar parado? Tem esse mercado ilegal aí, vou ganhar um dinheiro. O que eles fizeram? Eles alugaram parte daquele armazém para poder ter acesso ao armazém sem que ninguém desconfiasse porque que estava entrando e saindo. Então eles alugaram a outra parte do armazém. Era tipo um complexo industrial com vários Tá. armazéns. Então eles alugaram, a federação tinha uma parte, eles tinham outra. E no melhor estilo do Canadá, nada disso tinha uma grande segurança, porque ninguém nunca imaginou que alguém ia roubar maple syrup, né? Ia Sim. imaginar mel de ácer, né? Xarope de ácer. Nem câmeras de segurança eles tinham dentro dos armazéns, para você ter uma ideia. Só tinha nas ruas, assim, do complexo. É bizarro, né? Bem Canadá mesmo. Aqui na Noruega também não teria, gente. Aqui na Irlanda acho que teria, não sei se teria também não, Pouco. talvez em Dublin, talvez nos lugares mais urbanos, assim, mas... Mas então eles alugaram parte do armazém para poder entrar e sair, ter livre acesso, sem levantar nenhuma suspeita. Contrataram um motorista com um caminhão e por meses eles retiravam os barris do armazém, levavam até um galpão em uma fazenda, drenavam todo o xarope de ácer e enchiam os barris de água para levar de volta para o armazém. Meu Deus! Depois de um tempo, Eu eles achei que viram. eles só iam catar os barril e levar embora, não, que eles enchiam os lá de água, pra ninguém Não, perceber que tava... porque pra ninguém perceber, porque estava lá estocado e eles fazem inventário, né. Que malandrinhos! Só que depois de um tempo, eles nem retiravam mais os barris do armazém, porque eles estavam foi tão fácil fazer o que eles estavam fazendo, que eles ficaram meio coque, sabe, eles ficaram tipo meio: "Ah, não dá em nada". E daí eles drenavam dentro do armazém mesmo, eles drenavam, passavam para um outro barril e deixavam o barril vazio ali. Nem o trampo de colocar água mais. Nem o trampo de colocar água, nada. Nem tentar disfarçar. Tudo foi descoberto quando eles foram fazer um inventário anual. E aparentemente, como eles descobriram, eu vi em algumas fontes, as minhas fontes estão todas linkadas aqui, tá, gente, na descrição Como do sempre. vídeo, como sempre. Mas algumas fontes dizem, tipo, acho que na Wikipédia também eles falam, e tem uma outra fonte que menciona isso, que o inspetor estava, tipo, fazendo, né, contando A os vistoria. barris. E ele foi subir num barril, e daí o barril estava tão leve que deu aquele. E daí ele, opa, esse barril está muito leve. E daí ele foi ver e estava vazio. E daí tinham vários barris vazios e vários barris com Eu água. imagino o momento dele abrindo os barris e vendo, tipo, vazio, ou só empurrando, sabe, vazio. Vazio, Dan, dan, água. dan. Algo horrível aconteceu. E você Tipo, percebendo que são milhões de dólares que não estão ali, que deveriam estar ali, não e que é seu estão. papel fiscalizar. Então que de alguma forma aquilo vai ser sua Vai, culpa. aquilo vai cair na sua mão. Eu preciso demonstrar toda a minha simpatia por esse pobre trabalhador fiscal que só queria fazer o trampo dele. E que teve que acionar a polícia e falar: olha, não tem nada aqui. Ai, gente, a Polícia Provincial de Quebec foi acionada e liderou uma investigação em conjunto com a Real Polícia Montada do Canadá
e participação da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, bem como o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o Meu ICE. Deus! Eles Porque fizeram acharam uma que tinha ido mega pra lá? operação. Sim, porque está sendo vendido no mercado ilegal. Então você sabe que está sendo vendido no Canadá, em outras províncias do Canadá, e está sendo vendido nos Estados Unidos. Porque nos Tá. Estados Unidos eles não estão fiscalizando de onde vem esse xarope de ácer. Você fala xarope de ácer do Canadá, todo mundo fala, nossa, é o melhor que tem. E daí, só pela fama já... É um barato louco, é um bagulho bom. É. Ao todo, gente, 300 pessoas foram investigadas, mais de 40 mandados de busca foram Uou. emitidos, e em dezembro de 2012, a polícia chegou a prender 26 suspeitos de envolvimento nessa operação. Nossa, gente. Eles foram liberados depois de um tempo, mas 5 ficaram. Um tenente da polícia destacou que os ladrões conseguiram vender o xarope no mercado ilegal pelo preço integral, uma vez que eles se apresentavam como vendedores legítimos da federação. Então, Olha. eles vendiam principalmente na província vizinha, que chama New Brunswick, e de lá eles também enviaram produto para compradores em Ontário e para Vermont e New Hampshire, nos Estados Unidos. Acredita-se, pelo menos, né, que os compradores não conheciam a origem ilícita do xarope. Eles não sabiam que eles estavam sendo bamboozled. Ah, se eles estavam vendendo pelo mesmo preço, eu até acredito, É, porque como porque é que você se vai saber? exatamente, porque eles foram espertos nisso, porque você vende por uma coisa muito barata, Se a na esmola é hora demais, na você fala: hora eles principalmente no Canadá, porque no Canadá eles sabem o preço. Tipo, se é Ai, porque é entendeu? tabelado, né. Então, no Canadá eles sabem, se é de gente, vocês estão vendendo um xarope por, tipo, muito pouco pre não tem como É. ser da federação, isso daí não é da federação, isso daí é ilegal. Gente, eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo sobre maple syrup ilegal. Nunca, na minha vida. Eu também não olha, quando a gente pensa, né, que já viu de tudo nesse universo, que Pois é, todas as irregularidades possíveis já foram narradas, né, não? pois é. Em 2016, 5 réus foram considerados culpados pela sua participação no roubo. Em 2017, eles foram sentenciados. O Avik Karen, cuja esposa era a dona do armazém, recebeu 5 anos de prisão e mais uma multa de US$ 1 milhão. Durante o sentenciamento, ele ficou furioso, exigiu um novo julgamento, dizendo que ele foi erroneamente instruído pelo seu advogado a se declarar culpado, e e quando o juiz negou, ele xingou o juiz e lutou contra o guarda que tentou restringi-lo. Meu Deus! Tá aí uma coisa que eu não imaginava acontecendo num tribunal canadense. Meu Deus! Segundo o juiz, ele era o exemplo perfeito de que a oportunidade faz o ladrão. O outro homem, você precisa me ajudar nesse nome, é Richard Valieres. Valier. Valier. O líder da operação, aparentemente, foi condenado a 8 anos de prisão sob acusação de roubo, fraude e recebimento de bens roubados. Além disso, ele foi multado em US$ 9,4 milhões, Ai, meu coração. referente Dinheiro. ao valor da mercadoria furtada, e caso ele não pague o valor integral dessa multa, lhe serão acrescentados mais 6 anos de prisão. O pai do Richard, o Raymond, ele recebeu 2 anos de prisão, ele também estava envolvido. Ele recebeu 2 anos de prisão e mais 3 anos de condicional por posse de propriedade roubada. Ele não se arrepende muito porque, segundo ele, roubar da federação não era tão grave, porque roubar, roubar de ladrão não é roubo. Ele basicamente fala: É. ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Daí tem um outro nome aqui, Etienne Saint-Pierre. Saint, Saint-Pierre? mas é Etienne? Etienne. Etienne? Etienne. Ele era um revendedor de New Brunswick. Ele foi condenado a 2 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional pelo mesmo crime do Raymond, né? Que é posse de propriedade roubada.
mais uma multa de quase $1 milhão. Se ele não pagar essa multa, ele receberá mais 5 anos de prisão. Mas, gente, é muito dinheiro. São muitas multas e Muitas muitos anos de multas. prisão pra roubo de Uhum. maple syrup. Mano, são muitos milhões. $19 milhões foram roubados. É verdade. Tá. Todas essas multas foram calculadas de acordo com o preço da mercadoria que foi roubada, mais o lucro que eles fizeram. Um deles estava Tá. com $200 mil, tipo, numa caixa de sapato no guarda-roupa. Tipo, dinheiro vivo, $200 mil. Nossa. É um negócio total narcos, é uma operação. Tipo, a polícia tava falando que é tipo celular frio, sabe? Celular flip phone que você não pode rastrear. Burner, dinheiro estocado em lugar, assim, na fazenda. Mega operação. Era como se fosse droga mesmo. Meu Deus, chocada. Era uma operação de droga. O outro réu, o último réu, né? O Sebastian Jutra? Eu acho que esse nome não é francês, não, mas não sei. Ele era o motorista dos caminhões que transportava o produto roubado e ele foi condenado a 8 meses de prisão. Aparentemente, ele só era o transportador mesmo, ele não ganhou muito dinheiro com essa. Não foi provado, pelo menos, que ele ganhou muito dinheiro com isso, gente. E essa é a história do cartel de maple syrup e do roubo de 19 milhões. Esse evento ficou conhecido no Canadá como The Great Canadian Heist. Que foi tipo, gente, é o roubo de maior valor na história do Canadá. Eu tô chocada. São tantas camadas. São tantas. Mas é um crime que chega a ser fofinho. É quase porque, tipo, é um crime pra maple syrup, sabe? Meu coração tá muito dividido com esse crime, sabe? É tipo, a gente só queria comer um melzinho com a panquequinha, gente. É só isso. Eu só queria um mundo com panquequinhas mais doces. Era tudo que eu queria, era toda a expectativa que eu tinha. Mas, na verdade, esse é um crime de capitalismo, né? Um crime em que você quer vender, você quer maximizar o seu lucro e sem pensar nas consequências que isso vai ter daqui 10, 20, 30, 40 anos, né, para as futuras gerações, para o futuro da floresta, e daí você fica ressentido que as pessoas querem controlar você, o que eu entendo. Porque foi o que eles falaram. Muita gente fala, tipo, pô, esse produto está na minha família, essa técnica, essa produção artesanal está na minha família há gerações, essa terra está na minha família há gerações e parece que o produto não é meu, né? Porque também a federação é muito rigorosa, sabe? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa. Nossa, eu adorei. Eu não conhecia essa história. Não tinha a menor ideia, estou surpresa. Eu fico surpresa com as coisas que a gente descobre nesse podcast, tipo máfia do queijo, máfia do maple syrup. A máfia do maple syrup, os grandes, the Great Canadian Heist, né? É isso? A gente faz umas pesquisas que levam a gente a coisas assim, tipo, que a gente nunca imaginar. Tomás sabe, ó, gente, olha o assunto do bar. Você já ouviu falar do grande... O grande roubo, a heist, o roubo de maior valor da história do Canadá? Você já ouviu falar nos famosos traficantes de maple syrup canadenses? O famoso cartel, o cartel da panquequinha? Ai, gente, se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente e vira membro. Se você vira membro aqui do canal, você não só recebe os vídeos antecipadamente e várias outras vantagens, mas você recebe também os episódios do podcast antecipadamente. E sem anúncios. Olha só que coisa boa, gente. Então vira membro desse canal, gente. Dá dinheiro pra gente fazer mais história como essa. Por tá favor. Bom? E sejam bons e busquem conhecimento. E boa semana, gente. E não roubem comprem maple syrup legal, gente. Exatamente. E não trafiquem maple syrup. Não trafiquem nada. Não trafiquem nada. Mas principalmente não maple syrup. A polícia canadense é muito dura. Cuidado com a polícia montada do Canadá, com a real polícia montada do Canadá. Tchau!